Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje, por todo sempre. Boa noite, Alessandro, obrigado por ter aceitado o convite. Eu e o Alessio agradecemos. Eu que agradeço aí o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Nós agradecemos demais. O Alessio, com certeza, está preso no trânsito, né? São Paulo ainda, né? Meio complicado. Talvez a semana que vem já fique mais tranquilo, né, Alessandro? Com o pessoal entrando de férias, né? As escolas, né? Mas, por enquanto, o trânsito ainda está que está, né? Em São Paulo. Mas vamos vibrar bastante para o Alessio, que ele possa entrar, né? Que ele possa chegar. Mas, se não, vamos, né? Esperamos a altura, né? Do Alessio, né? Dar continuidade aqui. Eu sei que você, com certeza, está, né, Alessandro? Eu vou fazer um esforcinho. Acompanhar vocês dois aí, né? Com certeza você está. E para a gente já estar nos harmonizando, né? Já cumprimentando toda a equipe espiritual da Web Rádio Cristo Consolador, toda a equipe espiritual do programa Eu, Você, Emmanuel, os nossos pessoas que já estão nos assistindo, muito obrigado. O que entrarão no programa gravado, muito boa noite também, muito obrigado. E já vamos, para nos harmonizarmos, fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai. Saiu assim o tema: Viver em Paz. Não desertes do caminho que Deus te atrilhar, nem te distancies do compromisso assumido. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante que te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se do átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Bela mensagem, né? Para a gente desacelerar, para a gente pisar no freio, para a gente ver mais, participar mais do nosso dia a dia, estar mais assim conectado, né? Com Deus, com a natureza, com os amigos. Eu estava vendo uma live dessa questão do que nós nunca estamos no lugar, a nossa mente está em outro lugar, né? Nós estamos num lugar
e a nossa mente está em outro. E que a gente precisa estar mesmo de corpo e alma no local, né? Porque senão a gente não aproveita. Às vezes nós estamos almoçando ali com a família, mas estamos ali no celular, né? Já conectando, às vezes, até com o serviço, com o trabalho, né? A gente não desliga, já vendo o que vai fazer no dia seguinte, ou então estamos com os amigos, né? Hoje acontece muito, né, Alessandro? A gente sai com os amigos para conversar e ninguém mais conversa, né? A gente vê as pessoas em restaurante ou nos outros lugares, as pessoas estão ali, né, no celular e não estão compartilhando aquele momento. Então, que a gente tenha mais tranquilidade, né? Que a gente aproveite, que a gente respire mais, que a gente veja mais a natureza, que a gente valorize também essa questão, para a gente aproveitar mais, porque o amanhã, como dizia minha mãe, a Deus pertence, né? A gente nem sabe se vamos estar aqui. Então, a gente não, para a gente viver menos, né? Essa questão do amanhã, que a gente viva mais o hoje mesmo, é o que vai fazer a diferença em nossas vidas. Beleza, Alessandro? Já vamos convidando o Alessandro para fazer a nossa prece da noite de hoje. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, vamos pedir que os espíritos de luz que aqui estão possam nos intuir, possam abrir as nossas mentes, para que a gente possa compreender, para que a gente tenha o discernimento para compreender as lições de hoje, para que possamos sair daqui melhores e mais fortalecidos, para que as pessoas se sintam confortadas, se sintam acolhidas, né? E que a gente possa fazer um bom proveito da nossa aula de hoje, que tenhamos muita luz, possamos levar essa luz a todos aqueles que estão nos ouvindo. Vamos pedindo licença, então, aos nossos irmãos espirituais, para iniciarmos a reunião de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Alessandro. Já vamos dando continuidade. O texto da noite de hoje tem tudo a ver com a mensagem, né? Não é por acaso, né? A gente abre achando que é por acaso, mas não é, né? Do livro Pão Nosso, dessa coleção maravilhosa, Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 5, salários. E comentai-vos com o vosso saldo, João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados, que lhe rogavam esclarecimento, é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através da inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devido a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades, que não raro convertem os administradores do mundo em vítima da inquietação e da insônia, quando não sejam mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação do vencimento. Inúmeras pessoas seguem da mocidade e a velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que a circunstância do caminho humano lhes assinalam. Dentro dos
imutáveis desígnios, não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Linda mensagem, né? Na noite de hoje. Emmanuel está nos convidando, né, sobre essa questão da gente procurar saber sobre as questões do nosso salário, do nosso dinheiro ali, do nosso pagamento, né, do trabalho material que temos, né? E isso nos lembra muito o Trabalhador da Última Hora, né? O capítulo 20. E sempre estamos comparando, né? Como Jesus colocou muito bem nesse capítulo, né? Dos trabalhadores da última hora. Colocou como somos mesmo, né? Porque acabamos sempre comparando. Comparamos os nossos amigos, os nossos salários, dentro do nosso serviço ali material, quem faz o quê, comparamos se de repente ele ganha mais do que ele trabalha, ou seja, estamos sempre procurando saber da vida do outro, né, Alessandra? Estamos sempre preocupados com o que o outro ganha, o que o outro tem, o que o outro faz, e o nosso, né? Será que realmente eu estou fazendo de acordo com o meu salário ou eu estou só querendo ganhar mais e trabalhar menos, né? Isso não vou nem pedir a resposta, tá? Vamos deixar quieto aí, né? E no livro Renovando a Atitude, pelo Espírito Francisco, Espírito Santo Neto, né? E pelo Espírito Hamed, são vários textos, né? E tem um texto que eu gosto demais, que é Precipitor de Almas, né? Falando de Jesus, né? Que Jesus é o nosso mentor, né? O nosso grande amigo, né? E tem uma passagem que ele vai falar sobre tudo que Jesus disse, várias frases de Jesus. E justamente nessa noite, eu lembrei desse texto, porque realmente é o que Emmanuel quer falar para nós, né? Nesse texto ele diz assim, que Jesus disse, respeitar primeiro as coisas da terra, para que pudéssemos, então, as coisas do mundo maior. Então, Emmanuel, nessa noite, está nos convidando justamente para isso, para a gente já, primeiro, buscar também as coisas da terra, né? Que é o nosso salário, que é a nossa vida material, que a gente tenha bom senso nessa parte, para que a gente possa praticar, né? O bom senso, praticar o evangelho na nossa vida material, para ir começando a levar o evangelho, o bom senso para a vida espiritual. Que a gente não vá direto para o mundo espiritual, para a vida espiritual. Porque a gente, como disse Jesus, né, nós não aprendemos nem a respeitar as coisas da terra. E uma delas é essa questão do trabalho, né, do salário, do que estamos fazendo, se estamos fazendo por merecer, ou se só estamos pedindo, né, Alessandro? Já falei bastante. É bastante interessante, né? Ele fala contentai-vos com o vosso soldo, né? E acho que o que eu entendi, ele faz um paralelo, né, da nossa vida material e da nossa vida espiritual, que tanto na vida material como espiritual a gente sempre se acha, né, injustiçado, né? Eu não conheço uma pessoa que você, né, vai conversar com ela a respeito de trabalho, que ela vai falar, não, olha, eu tenho um salário maravilhoso, eu ganho muito bem, pelo serviço que eu faço, eu sou muito bem remunerado. Eu nunca ouvi ninguém falar isso, né? Normalmente as pessoas sempre acham que deveria ganhar mais do que ganham, né, pelo que elas fazem e tal,
as pessoas, nós, né? A gente sempre acha que merecia mais, né? Que a gente deveria ganhar mais, né? E, e aquilo que você falou, a gente está sempre se comparando, né, com outras pessoas, a gente vê pessoas bem-sucedidas, né? E muitas vezes a gente pensa, fala, poxa, por que eu não tenho uma vida mais tranquila, né? Por que eu não consigo, muitas vezes, ter aquele carro que eu queria, aquela casa que eu queria? Fulano não é espírita, fulano não tem religião, é ateu, não sei o que, está muito melhor que eu, né? E só que tem coisas assim que a gente precisa levar em consideração, né? A nossa remuneração, na verdade, ela é de acordo com o que a gente sabe fazer, né? Eu sempre procuro dizer o seguinte, que não existe empresário e empregado. Todo mundo é empresário, todo mundo é empregado, porque uns vendem algum produto e outros vendem a mão de obra, né? E quanto vale minha mão de obra, né? Então, a pergunta que eu tenho que me fazer é essa: quanto vale minha mão de obra, né? E da mesma forma que uma televisão tem um preço, um carro tem um preço, uma casa tem um preço, a minha mão de obra também tem, né? E às vezes a gente vê uma pessoa muito bem sucedida, né? E fala, poxa, fulano ganha tão bem, né? Gostaria de ganhar bem também. Mas muitas vezes a gente não sabe o esforço que foi feito para a pessoa chegar lá, né? Então eu tenho uma história que eu sempre conto, né? Que quando eu era criança, como toda criança brasileira, eu sonhava em ser jogador de futebol. E aí minha mãe, quando eu tinha acho que uns 11 anos, ela me colocou na escolinha de futebol, né? E eu adorava, né? Eu ia para a escola mais cedo, todo dia ia para a escola mais cedo, ficava lá jogando futebol com meus amigos, tal, não sei o quê. Final de semana, a minha diversão era ir lá pular o muro da escola, ficar jogando bola na quadra, né? E, eu quero ser jogador de futebol. Quando eu entrei na escolinha, aí o que acontecia? Era 1h30 de aula, 2 vezes por semana. Olha só, 2 vezes por semana, 1h30 de aula. Aí chegava lá, o professor pegava e falava, bom, primeiro a gente tem que fazer a preparação física. Aí mandava a gente dar a volta no lago lá da aclimação, que era lá no Parque da Aclimação. O lago lá tinha mais ou menos 1 quilômetro de distância para você dar a volta no lago. Aí ele falava, ó, tem que dar 5 voltas no lago. Você já correr 5 quilômetros. Nossa, que tristeza, que era horrível. Aí, beleza, a gente corria lá, aí depois vinha mais meia hora de preparação física, aí fazia alongamento, e você vai correndo para lá, fazendo aqueles exercícios de polichinelo, de não sei o que, aquele monte de coisa lá, ficava mais uma meia hora, uns 40 minutos. Aí depois, vamos para o campo, se não tivesse chovendo, vamos para o campo. Chegava lá, tem que ficar batendo escanteio. Hoje nós vamos só bater escanteio com a perna esquerda. Aí depois só com a perna direita. Aí no outro dia, hoje vai só bater falta. Era um negócio chato. Chegava nos últimos 15 minutos, ele formava lá 3 times, aí você jogava, né, cada time jogava 2 vezes, ou seja, de 1h30 a gente jogava 10 minutos de futebol. Eu fiz o primeiro ano, quando chegou no segundo ano do treinamento, aí ficou pior ainda, porque era os meninos muito mais velhos que eu, o treinamento era mais puxado, e quando eu ia jogar bola, os meninos não tocavam a bola para mim, eu falava, eu não quero saber dessa porcaria, não. Peguei e larguei. Então, hoje, quando eu vejo o Neymar, né, com seu iate, com a sua casa, tá, eu falo, Deus que abençoe, que ele merece, porque eu não me dispus a fazer o sacrifício que ele fez. Porque se eu não queria, 2 vezes por semana, eu não queria treinar, né, 1h30, né, imagina o que seria se eu fosse jogador de futebol, que o cara deve ter que ficar lá de 8 a 10 horas por dia, fazendo tudo aquilo que eu não quis fazer. Então, por que eu vou invejar o cara? Por que eu vou falar que ele não merece ganhar o que ele ganha, né? Eu não me dispus a fazer o sacrifício que ele e tantos outros fazem, né? E quantos outros não fazem e não ganham nem 1/10 do que ele ganha, né? Então, muitas vezes é isso. A gente quer chegar onde o outro chegou, mas não quer fazer o sacrifício que ele fez, né? E o Alex estava até me zoando esses dias lá do teclado, né? Que eu toco mal teclado, mas foi a mesma coisa. Eu gosto muito de música, gosto de cantar, não sei o quê, né? Pena que a música talvez não goste tanto de mim assim quanto eu dela, mas eu inventei de tocar teclado, queria aprender a tocar teclado. Aí cheguei lá, tal, falei, beleza. Só que eu fui ver o que é um músico,
Para você ser músico, o negócio é muito mais complicado, porque você tem que aprender as 7 notas musicais, cada nota musical tem o seu acorde, que são 3 notas, você junta 3 notas para fazer um acorde, aí depois você tem si bemol, sustenido, tem não sei o quê. Então, assim, é milhares de combinações que você tem que ter na cabeça, e aí depois você tem que ouvir e saber em que tom que o cara está cantando para você acompanhar. Ou seja, é uma coisa dificílima, né? E aí eu peguei, também sucumbi, falei, então hoje quando eu vejo um cantor famoso, que eu vejo lá o cara fazendo sucesso, eu falo, Deus que abençoe, porque o que esse cara deve ter ralado para saber tocar, saber cantar, o que ele teve que passar indo em barzinho, vendo aqueles bêbados enchendo o saco dele, muitas vezes sem ganhar nada, ou ganhando uma mixaria que não paga nem, né? E mesmo assim o cara insistiu e hoje ele faz sucesso, eu não me dispus a fazer, né? Fiquei na minha área, sou da área comercial, é isso que eu sei fazer, e é nela que eu fiquei e estou muito feliz com ela, né? Então, muitas vezes a gente almeja, né, determinadas coisas, mas a gente não se dispõe a fazer o sacrifício para chegar lá, né? E é assim também na nossa vida espiritual, né? A gente tem aquela brincadeira, todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer, né? Mas quem dera que fosse só morrer para ir para o céu, né? A gente quer ir para o céu, mas para a gente ir para o céu, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente tem que abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, muitas vezes da nossa inveja. A gente tem que se disciplinar e a gente tem que estar disposto a perdoar. A gente tem que estar disposto a relevar. A gente tem que estar disposto a ser aquele que une e não jogar fogo na fogueira, né? Ontem a gente estava fazendo o evangelho aqui no lar, eu estava comentando com a Mari, eu não lembro o que era lá da lição lá, né? Que a gente estava falando desse negócio de maldizer o outro, tal, né? Que a gente sabe que é errado, não sei o quê, né? E aí eu estava falando para ela, como é que é gostoso né? Quando você abre a internet, você vê lá, fulano se separou do cicrano, você já olha lá, mas o que será que aconteceu? Será que foi traído, não sei o quê, né? Então, quando alguém tá falando de outra pessoa que fez alguma coisa que a gente não gostou, é tão gostoso você ir lá e falar, puxa, aquele fulano realmente. E aí é difícil, né? Então, eu estava falando para ela que eu estou me policiando, né, para não fazer isso, né? Para não ficar falando mal dos outros, a menos que seja extremamente necessário, né? E é assim é a nossa vida. Então a gente muitas vezes reclama, né, do nosso soldo, né, que nem ele está dizendo aqui, né? E no sentido espiritual é aquela coisa. A gente sempre acha que a gente é injustiçado, que a gente não deveria sofrer aquilo que a gente sofre, né? Que a gente deveria ter uma vida melhor do que aquela que a gente tem, né? Quando acontece alguma coisa a gente fala, poxa, por que eu, né? Por que comigo, né? E quando na verdade a pergunta deveria ser e por que não, né? Por que não comigo, né? E se as pessoas muitas vezes elas não passam pelos problemas que a gente passou, né? Talvez é porque ainda não tenha chegado o momento ou que a gente não saiba, né? Porque a gente olha lá no Instagram, no Facebook, todo mundo é feliz, né? E a gente muitas vezes não sabe o que as pessoas passam, né, no seu dia a dia, né, os problemas que ela tem, né? Então, realmente, a gente, né, tem que fazer essa reflexão. Será que a gente realmente é injustiçado, né? Será que realmente a gente não merecia mais, né? Isso aí a gente só vai saber quando a gente chegar lá do outro lado, né? E quando ele fala contentai-vos, né, contentai-vos com o vosso soldo, eu acho que é nesse sentido, né? De saber que a gente não está aqui a passeio, que a gente está aqui justamente para se elevar, para tirar disso tudo uma lição, né? Para a gente se aperfeiçoar, né? E que é aquela coisa, é sempre bom a gente olhar para trás e ver que realmente sempre tem alguém que está pior que a gente, né? Que a gente poderia estar muito pior e sempre trabalhar para se melhorar, né? Aquilo que o Alessio estava até falando na semana passada, né? Se a gente quer melhorar na vida no futuro, tem que ver o que a gente está fazendo hoje, né? Se quer ser um milionário igual o Alessio, né? Do ramo das finanças, quer ter o carrão que ele tem e tal, a gente tem que começar a fazer agora o que ele fez lá no começo, que as pessoas não vê, né? Quando ele trabalhava lá, que ele pegava o trem, né? Que a gente pegava, né? O trem lá em Guaianazes,
que o pessoal ia fumando maconha no último vagão, com as portas abertas, outros em cima do trem, né, que a gente andava meia hora, né, da nossa casa até a estação, depois mais meia hora da estação até o trabalho nosso, que a gente trabalhava lá no Brás, depois saía de lá, ele ia para a faculdade, né, teve uma época, depois ele terminou a faculdade, que ele foi lá trabalhar lá no centro, que ele ia a pé, trabalhava mais 4 horas de digitação, depois ele saía, ia para casa, às vezes ele tinha que subir correndo a rua lá para não ser assaltado, e aí depois ele faz a faculdade, paga a faculdade, depois faz o pós-graduação, paga a pós-graduação, além do dinheiro, todo o esforço para você fazer uma faculdade, que você também sabe muito bem o que é isso, e aí depois, né, você tem todo o investimento na carreira, que começa lá, né, trabalhando numa empresa, aguentando o desaforo do chefe, né? Quantas vezes a gente não conversa e ele falando, né, do que ele passava lá, da pressão, né, até hoje passa, né, do pessoal cobrando resultado e não sei o quê, e muitas vezes de forma áspera, de forma não, né, tão educada, né? E ninguém vê isso, né? A pessoa vê onde ele está e quer chegar lá, mas quem está disposto a fazer todo esse sacrifício, né? Então, é isso. A gente tem que fazer essa reflexão. Qual o sacrifício que eu estou disposto a fazer para chegar onde eu quero, né? E também o que ele está dizendo, contentai-vos com o vosso soldo, né? A gente também tem que ver o seguinte, né? Alguma coisa a gente já conseguiu, né? E se eu estou passando por alguma dificuldade, se eu estou passando por algum problema, é porque eu mereci, né? Porque Deus não ia me dar esse fardo se não fosse justo, né? E eu tenho que me contentar e me melhorar para que amanhã eu não tenha que passar por isso de novo, né? Então, acho que o contentai-vos com o vosso soldo é nesse sentido, né? Agora, já que o Alessio chegou, vamos deixar ele falar um pouquinho também. Boa noite a todos. Prazer, Alessandro, mais uma vez estar aqui conosco, meu Boa irmão. noite, Alessio. Seja bem-vindo. Boa noite, Verinha. Boa noite aos nossos amigos aqui conosco. Mais uma vez, né, tentando chegar no horário, mas é difícil, dado o trânsito aí que a gente enfrenta, mas o importante é a gente perseverar e que a gente chega. A coisa que eu discordo do Alessandro é o milionário, né? Se for em relação ao milionário, em relação à saúde, aos amigos e à família que eu tenho, eu diria que eu sou bilionário, trilionário, né? Que eu tenho as melhores coisas do mundo, que é os nossos amigos, a nossa família, a família espiritual também, né? Na nossa casa, lá no Centro Espírita, os amigos que a gente faz no decorrer da carreira. Mas em relação ao tema, realmente, né? Inclusive tem uma parte que ele fala o quanto que as pessoas às vezes até abrem mão da família para ter aí salários mais altos, né? E como o Alessandro destacou, né? A gente acabou, a vida são feitas de escolhas, né? Então a gente fez a escolha aí de estar no mercado financeiro, o que nos dá acesso aí sim, né? A gente que tem realmente muito dinheiro mesmo, né? De verdade. Mas tem aqueles equívocos, né? Que a gente destaca, a mensagem vem nos trazer isso. O quanto que a gente coloca o dinheiro para trabalhar para a gente, ou o quanto que a gente trabalha para o dinheiro. E aí que é o ponto que até João Batista, né, que deu essa mensagem para os seus soldados, né, que os soldados estavam achando, né, que não estava ganhando a contento, e é uma tendência natural, né? As pessoas nunca acham que ganham o suficiente. As pessoas acham que contribuem muito e que esperam um resultado, um salário muito maior, um salário material. Então a gente percebe, né, que essa inversão de valores ela é uma armadilha para a gente, né? Ao ponto da gente às vezes abrir mão de família, abrir mão de alguns encontros, abrir mão de várias coisas em função do dinheiro, ou não só dinheiro, às vezes em função de poder, às vezes em função de cargos. E é um grande equívoco, porque aqui no finalzinho o texto fala, né? A gente tem que concentrar nas coisas espirituais, porque o nosso estado é espiritual. A gente estamos apenas aqui de passagem, né? Uma rápida passagem, se a gente for olhar aí a Idade Média que a gente vive aqui. Frente à eternidade, é um sopro, é um estalo.
E às vezes a gente gasta todo esse tempo, toda essa energia, toda essa oportunidade em busca do material, do dinheiro, do salário, altos salários, altos salários. Mais importante sempre frisar, né? Muito importante a gente frisar. Não que isso seja errado a gente querer melhorar de vida, né? A gente trabalha, vive no mundo material e a gente, sim, é natural que a gente queira condições melhores de viver, né? Não é porque a gente está no mundo material que a gente tem que também se contentar com pouco, ou com muitas vezes com praticamente nada. Não, a gente tem que ir sim em busca do material. Desde que isso, né, não seja mais importante do que a nossa missão espiritual, que é a evolução. E o dinheiro, a gente precisa encarar, e a mensagem nos traz essa reflexão, como uma ferramenta. Para quem não. Foi uma pena. Para quem não conseguiu estar presente na nossa palestra, no último sábado, lá na nossa casa, em que o Vicente falou justamente sobre o tema da questão da riqueza, da caridade em ação, foi muito esclarecedor, foi muito legal. Ali a gente ficou evidente, né, a questão do quão é importante a riqueza, né? Porque é através da riqueza que se gera o progresso, se gera as pessoas, dão condições para as pessoas, né, poderem trabalhar, gera emprego, o emprego gera economia. Então, tudo isso faz parte da lei do progresso. Mas tudo isso é visto como ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta necessária para o progresso do mundo e das pessoas. O excesso, né, de egoísmo nas pessoas por causa do dinheiro é que faz com que muitas pessoas usam essa ferramenta para se autodestruir. E aí destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói até o planeta, muitas vezes, em função da questão da grana, da questão do dinheiro, da questão do poder. Então, acho que é importante essa mensagem de hoje no sentido da gente entender esse papel, qual que é o papel do dinheiro na minha vida, né? Eu estou trabalhando para ele, aí a gente tem que se fazer essa pergunta quase que diariamente. Eu estou trabalhando para o dinheiro ou é o dinheiro que trabalha para mim, né? Então, que o dinheiro precisa trabalhar para a gente se melhorar, para a gente conseguir auxiliar mais pessoas materialmente também, porque também é importante. É importante para que a gente tenha também condições de ter acesso a mais pessoas, aí em lugares diferentes, em conquistar, em inspirar pessoas, porque a gente percebe que tem muitos casos, né, que a pessoa que tem ali um certa riqueza, parece que ela é meio odiada, né, por um grupo de pessoas, como se isso fosse um pecado, e desde que a pessoa ganhe dinheiro honestamente, de forma lícita, eu me inspiro nessas pessoas, né? Tem vários empresários aí, histórias de empresários, né? Que foram lá, ralaram, trabalharam, pagam seus impostos, geram milhares e milhares de empregos. Então é isso que chega a ser inspirador, né? Ainda mais quando a pessoa ela já vem, como a maioria de nós, né? De lugares de periferia, lugares que batalharam. Então eu acho que isso é inspiração. Não é à toa. Então a gente precisa pegar esses exemplos, essas coisas boas, correr sim atrás de uma melhora material, mas não esquecer, né, que a nossa verdadeira estadia é espiritual. E o dinheiro, né, os salários aí que a gente vem a receber, nada mais são do que ferramentas para fazer com que esse salário faça com que a gente se sustente e auxilie. Nunca deixar de pensar no auxílio, né? No auxílio ao próximo. E quem é esse próximo? É a pessoa que está mais perto da gente, pode ser o nosso vizinho, pode ser no nosso trabalho. E agora com a internet, com Pix, com essas coisas, a gente pode auxiliar de diversas formas em qualquer lugar do mundo. Mais do que o auxílio material, o auxílio moral, né? A caridade moral, através das nossas preces, das nossas orações, das nossas vibrações. Então, que vamos nos contentar com aquilo que recebemos, porque é aquilo que merecemos neste momento. Não existe falha, não existe erro. Certo, Verinha?
Eu não ouvi, sou eu, Alessio, porque passou um helicóptero muito baixo aqui. Eu até olhei assim, falei, meu Deus, que barulho é esse? Era um Sim, helicóptero. Janinha, passando para você. Algum bacana aqui, né? Passando, É algum milionário aí. falando em dinheiro, né? E, e realmente, né, vocês colocaram muito bem essa questão. No livro, no Segundo Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, como eu estava comentando, né? Quando estava eu e o Alessandro, nós comentamos sobre esse capítulo, né, Alessandro? E no item 2 também, ele diz assim, né? Os últimos serão os primeiros. Aí ele diz assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição. Ou seja, nós só queremos o salário, né? Nós não queremos a boa vontade, nós não queremos o que vem junto, o pacote, né? Como você bem colocou, né, Alessandra? Todo o esforço, toda a dedicação, que nós não sabemos o que aquela pessoa passou para estar ali naquele cargo, e nós não sabemos o que a pessoa passa por estar ali, né? Quais são as suas obrigações, o quanto é difícil. Nós queremos só o salário, porque nós ainda temos ainda uma visão assim, só que a grama do vizinho é mais verde, né? E de repente, nós nem estamos em condição daquele salário e daquela posição, mas nós queremos, né? E lembrando disso, sobre a riqueza também, né, Alessio? Que foi sensacional a palestra do Vicente, quando tem no capítulo dessa questão da riqueza, né? Mesmo que se dividisse, né? O mentor fala que mesmo que se dividisse a riqueza, dali a pouco já seria diferente, porque cada um tem o seu talento, né? Cada um tem as suas potencialidades. Então, uns iriam aumentar a riqueza, outros iriam gastar tudo, como a gente vê, infelizmente, quando as pessoas ganham herança, né? Em 3 tempos acaba com todo um patrimônio que alguém deixou ali, né? Então, é uma questão também que a gente não pode querer que se divida. Não é para dividir, é para compartilhar, é diferente, né? É uma questão de compartilhar e não dividir, porque aí cada um vai ter, dentro da sua condição, vai ter a sua jornada ali, né? E o salário é a mesma coisa. Porque isso não, um dia o Alessio comentou que homem das finanças, né, Alessandro, que é outra coisa, né? Que as pessoas ficam felizes pelo salário só em alguns meses. E eu nunca tinha me tocado disso. Que dali um tempo a pessoa já está reclamando, já está falando do salário. Então, mesmo que a pessoa tenha um aumento, essa felicidade, essa alegria pelo aumento dura pouco. E por que dura pouco? Depois eu fiquei pensando, né? Por que será que somos assim? Porque nós não estamos contentes com nada. Nós não nos contentamos, né? Nós sempre estamos querendo mais, mais. E muito Emmanuel nos traz essa noite essa questão do material, que nós não devemos ir com tanta sede, né, pelo material. Porque cada um segundo sua obra. Então, se o meu salário é esse, é porque eu fiz até hoje, até agora, por esse salário. Se eu quiser mais, se eu quiser maior, se eu quiser aumentar, eu que batalho, como vocês bem colocaram. E que a gente também tenha, como você colocou, né, Alessandro, que a gente tenha também essa calma, como diz a própria mensagem de abertura, né? Que a gente tenha mais calma, mais tranquilidade, que a gente aproveite, como o Alessio também acabou de colocar, tem gente que deixa a família, né? Deixa os amigos, deixa tudo para ganhar dinheiro. E nós precisamos ter também esse controle, esse equilíbrio, né? Porque não adianta nada eu ter um grande salário como o do Alessio e não saber administrar. Não é mesmo, Alessandro? Né? O que adianta? Eu não tenho equilíbrio, eu não sei, né, lidar com as situações, mas eu quero do outro. Eu até posso, né? Mas e aí eu não vou saber lidar, como a gente vê muitas pessoas que ganham na loteria e depois, dali a pouco, estão novamente numa situação até pior
do que quando estavam, né? Do que quando receberam o prêmio. Por quê? Porque não se preparou, como você bem colocou, né? Do futebol. Quer ser o Neymar só da parte do iate, né? Não quer ser o Neymar durante a semana que está lá ralando, né? Que deve ser uma coisa de doido, né? Treinar dia e noite. Quer ser um jogador de vôlei, mas só quer saber a parte do... Nem de receber a bola, só de entregar a bola, né? Porque não quer o menor esforço. E isso nós não queremos, né? Nós queremos tudo ali, né? A mão, tudo pronto. E Deus não vai nos fazer isso. Deus é um Pai amoroso, mas é de toda justiça, né? E Ele é justo e bom. Então, Ele vai dar-nos o que nós merecemos. E o que nós também... E Ele é tão amoroso que Ele, às vezes, sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Que tem isso também, né? Que aquilo vai mais atrapalhar do que auxiliar. Então, Ele não permite que aquilo aconteça. Que muitas das vezes o não que a gente recebe é o sim lá na frente. Porque é algo que Ele sabe que aquilo não vai piorar a nossa situação. Vai piorar nosso orgulho, como vocês colocaram, vai piorar nossa vaidade, vai piorar nossa inveja, nossa avareza, né? Vai piorar tudo. Então, muitas das vezes, não é porque estamos pagando por alguma situação, é porque Deus sabe da nossa condição e sabe que aquilo não seria, né, apropriado para o momento, que nós não teríamos o equilíbrio, né, para receber o salário do Alessio, né? Então, eu fico com o salário meu mesmo, né? Não? Ali, né? No cortado ali todo mês, porque eu iria me perder. E eu sei disso, né? Porque a gente sabe das nossas condições e a gente precisa ter essa clareza também, né? Que nós precisamos nos preparar, precisamos ter esse equilíbrio, até em relação ao nosso salário. Porque eu não sei vocês, mas falando assim um pouco particular, a minha mãe sempre tinha dinheiro. Eu não sei como, mas ela sempre tinha. E ela tinha dinheiro da feira, ela tinha dinheiro para alguma coisa que acontecesse em casa, né? Ela tinha dinheiro, ou seja, uma pessoa equilibrada, né? Não vou dizer a mesma coisa da minha pessoa, mas tudo bem. Então, é uma questão também da gente saber lidar com o dinheiro, saber lidar com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus está nos ofertando. Porque senão podemos ganhar milhões, né? Uma fortuna, e não vamos saber. Dali a pouco estaremos numa situação pior do que já antes de receber. Então, como Emmanuel nos coloca muito bem nessa noite, que a gente tenha o equilíbrio. E eu sei que o Alessio já está olhando no relógio, eu vou fazer já minhas considerações, tá? Tem aqui na passagem, que eu até grifei, que ele diz assim: inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais. Então, buscando, né? Estamos sempre buscando mais e mais, nunca estamos contentes, nunca observamos de fato a nossa conquista. Nossa, eu conquistei isso, que bacana, vou curtir por um bom tempo, né? Mas não, eu conquistei isso, tá bom, já era, agora eu quero outro. Aí vou para outro e vou para outro, e nunca vou estar contente com aquilo que eu tenho. Então, que a gente também tenha esse equilíbrio, né? E a gente olhe para trás e vê o quanto conquistamos, o quanto já evoluímos, né, em relação a essa questão do dinheiro, do salário e até das questões espirituais, porque se eu não sei, né, como eu disse no início daquele texto do Renovando a Atitude, se eu ainda não sei as coisas da terra, né, as coisas do nosso dia a dia, da matéria, como é que eu vou saber as coisas espirituais, não é mesmo? Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente possa cada vez mais estar refletindo e sabendo lidar com as questões da terra, para depois também saber
das coisas espirituais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Alessandro. Alessio, por ter conseguido chegar. Muito boa noite. Muito obrigado, Verinha. Prazer e honra, né? Como diz nossos amigos, estar aqui. E eu vou ter que te falar uma coisa, né? Que a gente sempre costuma falar quando ouve algumas coisas, a gente fala assim, né? Eu só queria 3 coisas na minha vida, né? É ser tão bonito quanto minha mãe acha que eu sou, ser tão paquerado quanto a minha esposa acha que eu sou na rua, e ter tanto dinheiro quanto os meus amigos acham que eu tenho. Olha, Verinha, com essas 3 coisas já estaria boa a existência, né? Mas, enfim, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, né? Só partindo para as nossas considerações finais, a gente realmente, eu acho que a grande mensagem aqui, o grande convite de Emmanuel nesta noite é a gente valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquista. A gente precisa confiar, né, mais nos nossos méritos, né, naquilo que a gente conquistou, porque não é fácil. Tudo que a gente faz, né, nessa vida é com o amparo do plano espiritual. Você colocou muito bem, me fez lembrar a questão da gente muitas vezes não saber que o não é a melhor coisa nas nossas vidas. Até no meu primeiro emprego, quando eu fui entrar em banco, né, a gente teve um não, né, quando eu recebi o meu primeiro não, e aquilo fiquei arrasado, fiquei chateado, falei, poxa, tanto esforço, tanto estudo, e aí a pessoa me falou, poxa, mas eu vou te colocar aqui numa área operacional, você tem um perfil comercial, tal, aqui é uma judiação. E eu achei aquilo uma balela, falei, meu, isso é mais um pretexto, desculpa, porque o cara fala qualquer coisa para te contratar. E aquilo a gente fica triste, chateado, a gente briga com Deus, né? Fala, poxa, Deus, eu estava tão confiante, tudo. E a gente fica chateado, revoltado, aquela coisa. E aí, quando passou mais ou menos uns 2 meses e meio, eu recebi a ligação da mesma instituição financeira e pegou e falou assim, olha, nós estamos aqui com o seu currículo, né? Você passou num processo aqui com a gente, mas não para aquela área, e o gestor daquela área encaminhou o seu currículo para cá, para a área comercial, dado o seu perfil. Você não quer vir aqui conversar? E ali inicia a minha carreira na instituição financeira, e deu certo, e a gente foi passando, né, por alguns estágios, e aí a gente cai essa ficha. Fala, puxa, como a gente não confia nos outros, né, porque a pessoa falou que ia fazer, a gente não acreditou, e principalmente na gente, né, a gente não tem fé, né, a gente fala que tem quando as coisas dão certo, quando não dá, a fé sai pela janela, quando não entra pela porta, a fé sai pela janela. Então a gente precisa refletir, se contentar com aquilo que a gente tem, os nossos sabores, né, gostosos da vida são merecimentos, acontecem na hora certa, e os dissabores também, né, porque são eles que fazem com que a gente faça essas reflexões também, né, a gente entende que muitas vezes o não, quando vem para a gente, ou aquele salário, aquele aumento, aquela carga, aquela promoção, quando não vem, é justamente para atender os nossos pedidos, porque a gente não fala, né? A gente não pede nas nossas orações que aconteça o que for melhor para a gente. Então, o não faz parte, né? Falou assim, ó, não vai para cá porque vai ter algo melhor lá para você. Falou, ó, você talvez não está tendo acesso a tanto dinheiro agora porque isso poderia, pelo grau de adiantamento moral que a gente tem, aquilo poderia estar causando problema na sua continuação de vida, né? Problema nas reflexões de orgulho, de egoísmo, de compartilhamento, como você falou, né? Como o Alessandro também colocou, essa importância dos nossos esforços, né? Porque até numa palestra do Vicente, ele falou lá, poxa, se todo mundo tivesse dinheiro, quem que ia trabalhar, né? Quem que ia fazer o trabalho? Como que a gente ia gastar o dinheiro se é todo mundo rico? Quem que ia fazer os serviços? Então, faz sentido, faz todo um sentido, né? Cada um dentro da sua necessidade, cada um dentro com as suas ferramentas necessárias, né? Aqueles que têm dinheiro é uma ferramenta e é uma provação muito maior, porque a tentação para quem tem dinheiro, né? Foi citado aí, né? Os jogadores de futebol e tantos outros artistas que têm
como a gente vê, às vezes, né, pessoas que com tanto financeiramente, mas nada espiritualmente, não acrescenta nada, parte daqui igual quando chegou, né? Porque o dinheiro vai ficar aqui. A gente leva daqui da forma material que a gente nasceu, ou seja, com nada, né? A gente nasce sem nada e volta para o espiritual sem nada de material. O que a gente leva? O espiritual. As pessoas que a gente ajudou, as pessoas que a gente orou, que a gente vibrou, o quanto que eu abri mão, né, para auxílio ao próximo, o quanto que a gente teve em família, o quanto que pessoas a gente tocou de alguma certa forma, né, que vai sentir a nossa falta, né, quando a gente partir para um outro lado. É isso que a gente leva, né, as coisas espirituais. Por isso que na última frase ele fala para antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-se a valorizar as concessões do céu. Por quê? Porque esse céu que a gente procura, esse céu que a gente quer chegar, é lá que é a nossa estada, né? É lá que é a nossa verdadeira morada. É no plano espiritual, né? Simbolicamente colocada como céu. Mas o céu está dentro da nossa mente, o céu está na nossa consciência. Tem coisa mais gostosa, né? Do que a gente dormir de consciência tranquila, de saber que a gente não enganou ninguém, que a gente passou a perna, roubou, que a gente... que adianta, né? Dormir num iate, às vezes, mas em cima da desgraça de um monte de gente, passar por cima dos outros, surrupiar dinheiro de outros, né? Então, ou através de quem tem cargo de liderança, muitas vezes, né? Ganhar aquele bônus maravilhoso através do sangue dos outros ali, quase que chicoteando para atingir determinadas metas, determinadas coisas. Então, a gente tem que se contentar, sim, com a nossa paz interior, com a nossa paz de espírito. Acho que esse é que eu gosto, o grande céu na nossa vida hoje, é a gente poder dormir de consciência tranquila, que estamos trabalhando, fazendo o nosso, né? Lembrando que nenhum cargo, nenhum trabalho é menos importante ou mais importante do que qualquer outro, porque tudo é que nem uma engrenagem de relógio, né? Às vezes a gente pega lá, até fui numa palestra uma vez que ele citou o Big Ben, que é um relógio enorme que tem lá na Inglaterra, né? Um relógio muito conhecido, muito famoso, gigantesco. E lá ele falou, se tirar um parafuso desse tamanho, para tudo a engrenagem, não funciona. E muitas vezes a gente acha que a pessoa, dependendo do cargo que ela ocupa, é equivalente ao grau moral de evolução dela. E não é, não tem nada disso, né? Você mesmo já citou várias vezes aqui, as pessoas que assistem às palestras na humildade e praticam, tem muito mais alma, muito mais amor, muito mais luz do que às vezes aquele que está falando. Porque aquele que fala muitas vezes não pratica. E aquele que ouve e não fala nada e pratica, esse é o que vai alçar voos maiores na espiritualidade. Então, que a gente possa fazer essa reflexão que Emmanuel nos traz, que a gente possa, sim, nos esforçarmos, como o Alessandro muito bem colocou, né? Porque as coisas não caem de graça, né? Então, que a gente possa nos esforçarmos para melhorarmos de vida, mas, principalmente, o que eu vou fazer com essa minha melhora? O quanto que eu estou disposto também a compartilhar esses nossos sucessos que a gente tem com o próximo, com o auxílio, com a caridade. Então, agradeço mais uma vez a Verinha, agradeço mais uma vez ao Alessandro, aos nossos amigos que nos acompanham aqui. Muito obrigado, até a próxima. Assim seja. Passo para o meu irmão de fé, Alessandro, para que faça também as suas considerações e as vibrações finais. Então, eu queria fazer duas reflexões aqui, né, que eu sempre gosto de fazer um contraponto, né? Em primeiro lugar, é a gente entender o porquê a gente é assim, né? Porque é fácil, né? Como eu sempre falo, é fácil a gente falar, né? E isso está certo, isso está errado, né? Mas por que eu acredito que a gente é assim, né? Por que a gente não está contente, né, com aquilo que a gente tem, com o nosso soldo, né, como ele coloca aqui? É que eu sempre falo isso, eu sou até repetitivo, né, as pessoas que me conhecem, né, nessa questão de palestra, essas coisas, eu sempre sou muito repetitivo nisso, né? Eu acredito que nós somos criados simples e ignorantes, que Deus nos colocou virtudes na gente, como o amor, a empatia, né, a amizade, tal, todas essas virtudes que a gente tem, mas também colocou os defeitos que a gente tem, a inveja, a raiva,
o ódio, o rancor, né? E por que ele nos criou assim? Para que a gente pudesse evoluir, né? Então, nesse caso aqui, essa insatisfação com os nossos soldos, eu acho que é uma coisa natural, né? Que foi muito importante na nossa sobrevivência, tanto material quanto espiritual, que é o que nos move, né? Então, se a gente, todo mundo tivesse satisfeito com aquilo que tem, né? Hoje nós não estaríamos aqui falando através de um celular, através de uma internet, né? Cada um da sua casa, né? Todo mundo falando remotamente. Isso aí jamais iria acontecer, né? Num passado recente, há 30 anos atrás, a gente não teria essa possibilidade, né? Então foi graças a justamente essa ambição, né? De pessoas que quiseram, né, melhorar suas vidas que nós estamos aqui, né? E assim também é na nossa vida espiritual, né? Se a gente também não passa por esses processos materiais, a gente também não tem a evolução espiritual, porque a gente não teria os problemas que a gente tem, né? Então acho que tudo está ligado, tudo faz parte, né? E é importante sim a gente ter esse sentimento de querer melhorar, né? Porque eu acho que quando ele fala contentai-vos com o vosso soldo, acho que a gente não pode confundir com acomodai-vos com o vosso soldo, né? Acho que a gente nunca deve se acomodar, porque uma coisa que eu também acredito e eu sempre falo é o seguinte: a nossa vida ela nunca é estável, né? Ou a gente cresce ou a gente cai, né? Ou a gente sobe ou a gente desce. Então, se a gente ficar acomodado, a tendência é cair, né? E se a gente lutar para subir, né? Na pior das hipóteses, a gente vai ficar onde a gente está. Então, a gente tem sempre que estar lutando. Mas é importante que a gente não confunda, né? Como eu disse, a ambição com a ganância, né? O exagero da ambição é a ganância, né? E quando eu falo que Deus nos criou assim, é só a gente pegar o nosso antepassado, que a gente agia por instinto, né? E o que é a evolução? A evolução é justamente você deixar de agir com instinto, né? E agir com a cabeça, né? Você agir, né? Você domar o seu instinto e agir com inteligência, né? Então, na nossa vida espiritual, eu acredito que seja por aí, né? A gente tem que agradecer aquilo que a gente tem, a gente tem que se contentar com aquilo que a gente tem, a gente tem que dar graças a Deus por tudo que a gente já conseguiu, também pelas dificuldades que a gente passa, também, né, pelas provações que a gente passa, né? Mas não podemos nos acomodar. A gente tem sempre que estar tentando melhorar, né? Tanto na nossa vida intelectual, quanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida social, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas deixam de lado, mas é tão importante quanto os outros fatores na nossa vida, é a sociabilidade, até porque é através do social que a gente consegue praticar a caridade, né? Não adianta nada, né, eu ter uma vida próspera, uma vida, né, ser bem sucedido financeiramente, estar lá lendo o evangelho todo dia, mas se eu não tenho uma vida social onde eu possa compartilhar, onde eu possa justamente, né, ver se tem algum amigo precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, né, seja até uma conversa, alguma coisa assim. Então, se eu não tenho uma vida social, não tenho como praticar a caridade, né? Então, acho que é isso aí. Acho que essas duas reflexões que a gente tem que fazer, né? Que é natural que a gente realmente não esteja sempre satisfeito com tudo aquilo que a gente tem, né? E que a gente tenha, né? Que a gente não se acomode, que a gente sempre vai procurar melhorar, tá certo? Então, vamos partir para a vibração, né? Vamos todos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir aos espíritos de luz que aqui estão, que nos dê o discernimento, para que a gente consiga compreender as lições de hoje, para que a gente consiga, na medida do possível, colocá-las em prática no nosso dia a dia. E todos nós e todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, possam sair daqui melhores e mais fortalecidos, se sintam confortados, se sintam acolhidos, e levem daqui muita luz aos seus lares, aos seus familiares, que todos nós possamos levar para as pessoas próximas a nós essa luz, que as pessoas, quando saírem de nossa presença, possam se sentir melhores e mais fortalecidas,
Vamos pedindo muita força aos nossos irmãos que passam por uma situação difícil, sejam eles encarnados ou desencarnados, aqueles que estão enfermos, que estão nos asilos, nos presídios, aqueles que estão nas ruas, entregue às bebidas, às drogas. Enfim, Senhor, onde houver sofrimento, que os espíritos de luz possam aliviar as dores desses nossos irmãos, que aconteça o que for melhor para eles e que eles consigam sair dessa situação melhores, mais fortalecidos. Vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus, por todas as oportunidades que tivemos em outras vidas, que temos nessa vida de evoluirmos e de cumprirmos a nossa missão. E assim, agradecido que estamos, vamos pedindo licença à espiritualidade para encerrarmos a reunião. Oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado a todos por estarem aqui conosco e por estarem nos ouvindo. Obrigado a Vera, ao Alessio pelo convite. E esperamos estar juntos aí numa próxima vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima. Nós que agradecemos, né, Alessio? Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado a todos. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.